Vamos começar então a nossa 7ª aula de educação financeira, tá? Nessa aula, então essa daqui é a nossa 7ª aula de educação financeira. Tudo bem? Hoje é o dia 12/6/2020. No final da aula passada, eu comecei a falar de juro. Tudo bem? Por quê? Porque o juro ele está intimamente, é algo que existe, vamos dizer assim, ele faz parte de todo o sistema capitalista. Tá? É algo muito importante. Ou seja, define muitas coisas na sociedade. Quem paga juros geralmente está numa situação financeira difícil e quem recebe juros geralmente fica numa situação financeira mais confortável, vamos dizer assim. Mas para a gente conseguir entender o conceito de juros, eu vou precisar explicar um outro conceito. Nós vamos precisar entender o conceito de porcentagem. Tudo bem? Então nós vamos precisar entender o que seria porcentagem. Tá? Nós vimos já um conceito bem básico de matemática. Nós sabemos que, por exemplo, se eu tenho uma barra de chocolate, eu posso dividir essa barra ao meio. Eu posso dividir essa barra em 4 pedaços. Posso dividir essa barra em 8 pedaços, por exemplo, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou colocar mais 2 pedaços aqui. 9, 10. Então vamos imaginar que isso daqui é a minha barrinha de chocolate. E tem um colega, um aluno, uma pessoa conhecida, e ela pede essa barra de chocolate. Eu falo, olha, eu não vou te dar, mas eu posso combinar o seguinte: em troca dessa barra de chocolate, você vai me dar uma outra barra de chocolate mais 3 pedacinhos dela, tá? Então, eu quero, por exemplo, eu vou emprestar essa barra de chocolate, mas eu quero de volta a barra de chocolate mais 3 pedacinhos. Ou seja, eu dividi a barra de chocolate em 10 pedaços, né? Cada pedacinho é um décimo, né? E aí eu quero um décimo, um décimo, um décimo, então um décimo, mais um décimo, mais um décimo, eu quero 3 décimos da barra de chocolate a mais. Eu quero uma barra inteira, mais 3 décimos de uma outra barra. Tudo bem? Então, eu posso definir porcentagem como sendo a fração de algo, uma fração de alguma coisa, uma parte de alguma coisa. Tudo bem? E, por exemplo, o que eu vou ter aqui? Vamos imaginar, por exemplo, Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um bolo. O bolo inteiro ele corresponde a um número 1. O bolo inteiro. Não importa o tamanho do bolo, não importa a largura do bolo, não importa, eu sei que um bolo é 1. Tá, mas se eu pegar metade do bolo, cada pedaço vai valer meio, certo? Agora, se eu dividir o bolo em 4 partes, um quarto, um quarto, um quarto, um quarto, então cada pedaço vai valer 4, um quarto. Mas eu posso dividir esse bolo em mais partes. Eu posso dividir esse bolo em 2, 4, em 8 partes. E cada parte passa a ser a 1/8 do bolo.
Tudo bem? Só que como é que a gente vai representar isso do ponto de vista de porcentagem? Então, quando eu tenho o todo, tudo, a gente fala que eu tenho 1. Então, esse 1 significa que eu tenho 100 partes de 100. Ou seja, a porcentagem é sempre em relação a 100. Tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, metade, eu vou dizer que eu tenho 1 sobre 2, que seriam 50 partes sobre 100. Quando eu falo que eu tenho 100 partes sobre 100, quer dizer que eu tenho 100%. Quando eu tenho 50 partes sobre 100, eu tenho 50%. Então, eu posso representar uma porcentagem. Então, eu posso dizer que uma porcentagem ela pode ser representada sobre a forma de um número, sobre a forma de um número decimal ou sobre a forma de uma fração, tá? Então, olha só, por exemplo, se eu escrever 10%, por exemplo, é a mesma coisa que eu escrever 10 sobre 100, porque sempre vai ser em relação a 100, sempre, tá? Em relação a 100 partes. Se eu 100% agora em decimal seria 0,10. Tudo bem? E se eu quero escrever, por exemplo, 25%? 25% vai ser 25 sobre 100 na forma fracionária ou 0,25 na forma decimal. Ah, mas e se eu quero escrever 3%? 3% vai ser 3 sobre 100. Tudo bem? 3% vai ser 3 sobre 100. E se eu for escrever isso sobre a forma decimal, é 0,03. Tá? Aí se for 78%. Ah, 78% vai ser 78 sobre 100, que é igual a 0,78. Tá? O que eu faço? Olha só. Então vamos imaginar que alguém falar para mim, calcula para mim 21%. 21%, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 21. O número de 21 ele vai ser o meu numerador, a parte de cima da fração. E o número 100, ele vai ser a parte de baixo da fração, que é o denominador. Agora, eu também posso representar isso sobre a forma de um decimal. O que eu faço? Coloco o número 21, conta quantos zeros tem, 1, 2, e coloca a vírgula. Tudo bem? Então, 21% é 21 centésimos, no caso de uma fração, ou 0,21 na forma decimal. Tudo bem? Eu posso também, por exemplo, imaginar o cara ele quer saber quanto é 2%. 2%, ou seja, vai ser 2 partes sobre 100, ou seja, 2 centésimos. O 2 fica no numerador, o 100 fica no denominador. E aí, como é que eu faço isso na parte decimal? Coloca o número 2. Conta quantos zeros tem. 1, 2. Então, 1, 2. Não tem nada aqui na frente, completa com 0. Coloca a vírgula e o 0. Então, 2% é 0,02. Tudo bem? E o que seria, por exemplo, quanto seria 100%? 100%, então, é o quê? É 100 partes sobre 100. Que dividindo 100 por 100, eu vou ter o número 1. Então, 100% é o número 1, ou 100 partes de 100, tá?
Ah, mas eu já ouvi falar na televisão que os preços aumentaram 250%. Então, 250%, tá? É igual o quê? A 250 partes sobre 100. E que se eu for fazer essa divisão aqui, eu coloco o número 250. Quantos zeros eu tenho? 2. Então, eu conto 1, 2 e coloco a vírgula. Então, 250% equivale a 2,5, tá? Continuando. Vamos imaginar, por exemplo, agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver como calcular a porcentagem de um valor qualquer. Tudo bem? Como calcular a porcentagem de um valor qualquer? Então vamos imaginar que eu quero saber quanto é, por exemplo, eu quero saber quanto é 30% de, vamos imaginar, R$ 800. Quanto seria 30% de R$ 800? Bom, 30% de R$ 800, o que eu vou fazer? Eu posso resolver assim, ó. Eu posso vir aqui. O que eu faço? O que é 30% mesmo? É 30 sobre 100 vezes 800. Quando não tem nada, eu posso colocar um embaixo. Então vai ficar 30 vezes 800 dividido por 100 vezes 1. Se eu quiser, eu posso cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Isso daqui vai ser igual a 30 vezes 8 sobre 1. Então, 30 vezes 8, vamos fazer a conta aqui, ó. 30 vezes 8. Quanto é 30 vezes 8, gente? 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 3, 24. Então, eu posso dizer que 30% de 800 é igual a 240. Certo? Vamos fazer outra? Então, vamos fazer assim agora. Vamos fazer assim. Eu quero saber, por exemplo, quanto é 25% de 2.400. Eu quero saber quanto é 25% de R$ 2.400. Tá? Como é que eu vou fazer essa continha? Eu vou fazer da seguinte forma. 25 sobre 100 vezes 2.400 sobre 1. Tá? O 1 não precisa colocar, desde que você lembre que é numerador vezes numerador, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tudo bem? E aí, o que eu posso fazer aqui? Ó? 25 vezes 2.400 vai ficar o quê? Vai ficar 25 vezes 2.400 sobre 100. Vou cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Ficou como? Ficou 25 vezes 24. Vamos fazer essa continha? 25 vezes 24? 25 vezes 24. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Tudo bem? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, 5. Somando isso daqui, eu vou ter algo em torno de R$ 600. Então, eu posso estar escrevendo aqui, ó. Eu posso estar escrevendo aqui que 25% de R$ 2.400 é igual a R$ 600. Tudo bem? O pessoal mais avançado pode querer trabalhar com números decimais.
Por exemplo, vamos escrever aqui, eu quero saber quanto é 40% de R$ 700. Quanto é 40% de R$ 700? Ora, o que a gente sabe? A gente sabe que 40, nós sabemos que 40% é igual a 40 sobre 100, que é igual a... Coloca o 40, conta duas casas, uma, duas, põe a vírgula. Então, 40% é igual a 0,4. Tá? Então, vamos fazer essa continha? Então, 40% de 700 é a mesma coisa que você fazer 0,4 vezes 700. Vamos fazer essa continha aqui do lado? Então, 700 vezes 0,4, 4 vezes 0, 0, 0, 7 vezes 4, 28. Uma casa depois da vírgula, corta aqui. Então, deu 280 reais. Aqui eu deu 280. Tudo bem? Então, quando eu quero saber a porcentagem de alguma coisa, basta eu achar a fração equivalente ou o número decimal equivalente e multiplicar esse número pelo valor. Vamos fazer o último aqui agora. Então, por exemplo, vamos achar 80% de R$ 45.000. Vamos achar 80% de R$ 45.000. Quanto vai ser isso? Então, só para a gente lembrar, eu sei que o 80% é a mesma coisa que escrever 80 sobre 100, que é a mesma coisa que eu escrever 80, né? Conta quantos zeros eu tenho, 1, 2, 1, 2, e coloca a vírgula. Então, 80% é praticamente 0,8. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 80%, né? Então, é 0,8 vezes 45.000. Aí é só fazer essa continha, tudo bem? Vamos fazer essa continha aqui, então. 45.000 vezes 0,8. Fazendo essa continha, 8 vezes 0, 0, 0, 0. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 4, 32. 32 mais 4, 36. Quantas casas depois da vírgula? Uma. Então, isso daqui é igual a R$ 36.000. Tudo bem? Então, fim da nossa aula. Falou? Tô de bom, até a próxima.